Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui um tempinho sem aparecer, né? Mas, como eu havia combinado com vocês, foi uma escolha lá do grupo. A gente vai fazer aulas menores, voltadas aí, menos para discussão e mais para uma afirmação sobre o que os filmes têm a nos dizer. E eu estava devendo lá o Preço da Verdade para vocês, que foi o último filme que eu coloquei como sugestão. Então vamos lá, né? Vamos tentar analisá-lo relacionando com um debate contemporâneo que possa vir a cair no vestibular. Na verdade, quando eu propus esse filme, a ideia era que vocês relacionassem com os temas que viriam logo depois, porque ele tem tudo a ver com as questões ambientais que a gente trabalhou recentemente, tá? Mas de qualquer forma, então você já tem aí bastante repertório, né, sobre as questões ambientais, que a gente trabalhou mito de Cassandra, o Ailton Krenak, no mito da sustentabilidade, o Hans Jonas, no princípio da corresponsabilidade. Então é mais um repertório aí para vocês associarem e também para pensar em outras coisas, difundindo essa questão não só ambiental, mas para outras vertentes que possam estar inseridas, tá bom? Eu fiz uma folhinha para vocês de repertórios, das frases que eu vou colocar aqui para a gente pensar, e aí dá para vocês também utilizarem essas frases na redação, certo? Bom, então o filme Preço da Verdade, ele vai contar a história de um advogado, que ele é corporativista, né? E aí, um belo dia, um fazendeiro vai até o escritório onde ele trabalha, pedir a ajuda dele, falando que na fazenda dele, o gado dele está morrendo, e ele tem certeza que tem alguma coisa que está contaminando a água, né? O advogado responde que ele não trabalha com esse tipo de serviço, que ele não faz isso, né? E que era para ele procurar outra pessoa. E aí o fazendeiro, ele insiste, fala assim: "Não, eu sou amigo da sua avó, e a sua avó falou que você poderia resolver esse problema para mim. Pelo menos passa lá na fazenda para ver", né. E aí então o advogado tocado, né, com essa situação dele ser amigo da avó, enfim, né, não chatear, ele vai até a fazenda e realmente percebe que alguma coisa de errado está acontecendo ali, não só com aquele gado local, mas com toda a população que vive e reside ali perto daquela área, né? Onde tem um riacho, onde essa água que está contaminada entra na casa dessas pessoas, né? A água que sai da torneira, enfim, do banho e tudo mais. E aí, então, mobilizado por esse senso de empatia, né, do cara ser amigo da avó e tudo mais, ele começa a investigar o que pode estar ali acontecendo. Então, aqui eu acho que já tem um primeiro insight para a gente pensar, que é exatamente o que mobiliza o advogado ir atrás desse problema, né? Recentemente a gente discutiu um pouco sobre a questão cultural, né? Principalmente no Joseph Campbell, que foi um repertório que a gente leu daquela folhinha de repertórios, de que as sociedades ocidentais elas não são pautadas num princípio da alteridade, empatia, certo? Muito pelo contrário. As sociedades ocidentais, elas são pautadas no princípio da individualidade, numa visão que ela é monológica, certo? De que só eu importo, só aquilo que eu quero importa, e se tiver bom para mim, não importa o que esteja para os outros. Então, nós somos levados a esses estímulos constantemente, né? Da disputa, do individualismo, da briga, de ser o melhor, de uma questão meritocrática e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa que o filme já traz para a gente como impacto é que, para a gente pensar em uma mudança, a gente tem que pensar no desenvolvimento de uma perspectiva que seja coletiva e não individual, né? O Emmanuel Levinas, ele fundamenta, né, o seu princípio da alteridade exatamente nessa ideia de que o agir e o pensar precisam ser a partir do outro.
em uma postura que seja ética, reflexiva e dialógica, ou seja, entre mim e você, e não de uma visão que seja monológica, né? Só eu pensando em mim. E a gente percebe, então, que essa visão que o filme traz, ela é cada vez mais explorada, principalmente porque o advogado, o Bilot, né, não sei falar direito o nome dele, ele não é mobilizado só para ajudar esse cara que foi procurá-lo, mas sim nas buscas que ele vai fazendo, ele percebe que a DuPont, que é uma das maiores indústrias químicas do mundo, ela está contaminando aquela região e aquilo está afetando toda a cidade, todas as pessoas daquela cidade, todas as pessoas daquele local. Elas estão adoecendo pouco a pouco. E ele vai perceber que, inclusive, ele está nesse bolo, né? Então, aqui a gente começa a olhar para essa visão de coletividade que vai mobilizar uma grande mudança social. O que a Marilena Chauí vai chamar de agente consciente. Então, no primeiro momento, o advogado ele era alienado dessas questões, né? Ele não percebia, até por ele ser um advogado corporativista, né? Ele não percebia como uma grande empresa ela pode impactar diretamente na vida das pessoas, né? E o quanto elas agirem de forma irresponsável e ilegal, né? Sendo ali respaldadas por um poder político que mantém os privilégios delas, para que elas mantenham os privilégios deles, né? Desse poder político, dessas pessoas que estão envolvidas, ele antes não percebia o quanto isso estava destruindo aquela população, aquelas pessoas, aquele território, né? E a eles mesmos. E é isso que a Marilena Chauí vai chamar de agente consciente, porque a partir do momento que ele passa a ter noção do que está acontecendo, né? A perceber o quão grave é aquilo, ele começa a lutar contra esse acontecimento, né? Independente do quanto isso traga impacto na vida dele. Então, vai chegar um determinado momento lá no filme que ele já não vai ter mais pessoas com quem ele está contando, né? Então, a própria empresa onde ele trabalha demite ele, a própria esposa dele, né, no começo, ela fica ali se perguntando, né, quando é que isso vai acabar, porque aquilo está destruindo a carreira dele como advogado, mas como ele se tornou um sujeito consciente, nada para ele. E ele vai até o fim para tentar resolver esse grande problema. Qual que era esse grande problema, né? Então, a DuPont, ela estava enterrando, né, nas terras daquela propriedade ali aos redores, um produto químico que era altamente contaminante, né? E esse produto era usado para fazer o Teflon, né? Que é aquele negócio que faz com que você não grude a panela, sabe? E esse produto era usado para fazer o Teflon. Então, ou seja, milhares de vidas estavam sendo impactadas e a DuPont sabia, né? Então, quando ele começa a pesquisar ali sobre aquele produto, ele percebe que não só a DuPont sabia, como várias organizações e instituições estaduais também sabiam, né? E estavam fazendo vista grossa aí, né? Se omitindo. Por quê? Porque a DuPont ela tinha um grande poder social, que era exatamente fazer com que o PIB daquele local, né? O produto interno bruto, crescesse. Então, ela gerava muito emprego, ela trazia muito lucro, ela trazia muito investimento para aquela região, enriquecendo aquela área. E aí, meio que isso fazia com que tudo aquilo que ela fizesse de errado fosse constantemente permitido, certo? E aí, cara, que eu acho que esse filme, que está contando uma história real, tem tudo a ver com várias coisas que a gente vivencia na nossa sociedade atual, né? Trazendo principalmente para o Brasil, que é exatamente essa omissão do Estado, né? Perante a essas empresas, perante a esse corporativismo.
E por quê, né, que eu acho que isso é relevante a gente pensar? Porque, a própria Marilena Chaui, ela vai dizer, né, que uma das características de democracia é exatamente o de ser o único regime político que não se apoia na noção de privilégio, mas numa ideia de direito, tá? E quando a gente percebe, por exemplo, o descaso que o governo do Rio Grande do Sul, né, o estado do Rio Grande do Sul, ali, os políticos, tiveram com as tragédias, em prever essas tragédias ou de ajudar, né, a evitar essas tragédias. Ao descaso, por exemplo, com o caso de Mariana, com o caso Brumadinho, que são mais recentes. Quando a gente percebe que essas empresas que causam esses impactos ambientais, né, elas estão constantemente saindo ilesas dessas tragédias, a gente percebe exatamente o mesmo movimento que o filme retrata. Dado Ponte saindo ilesa de estar adoecendo milhares de pessoas ao redor do mundo todo, né? Não só naquela região que ela está impactando, mas ao redor do mundo todo, vendendo Teflon, simplesmente por buscar o lucro acima de tudo, né? O lucro aí acima da vida. E nesse sentido, a gente pode até transgredir para essa noção de instituições privadas que estão afetando o meio ambiente e pensar, por exemplo, nessas instituições privadas que estão manipulando a população para acreditar que essa ideia de lucro ela é mais importante do que qualquer outra, né? E a acreditar também que o mundo é assim e precisa ser assim sempre, porque essa é a ordem natural das coisas, mantendo então aquela noção de individualismo das sociedades ocidentais, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas big techs, na pele das fake news, que recentemente foi discutida, e a gente discutiu esse assunto em sala de aula também, a gente está falando da mesma coisa, né? Das grandes empresas, do setor privado aí, atuando de modo a tomar as decisões, né? Em prol de si mesmas e em detrimento da população. Quando, dentro de um regime democrático, isso não deveria acontecer. Né? Essa noção de privilégio empresarial não deveria ser maior do que a noção de comunidade, do que a noção de compartilhamento de ideais de direito. Né? Porque é exatamente nesse sentido que a democracia ela vai se entender, num princípio de igualdade, de mentalidade democrática, de governo atuando para proteger a população e não para proteger privilégios das grandes empresas. E aí o filme ele vai desenvolvendo essa ideia de que a impunidade vai se postergando, né? E esse sentimento de injustiça, ele vai tomando conta da população, mas que muitas vezes a população nem percebe. Então, tem um momento lá no filme, inclusive, que aqueles que foram ajudar o advogado a denunciar do Ponte se sentiram, inclusive, depois prejudicados pelo próprio advogado, porque elas perderam seus empregos. Então, nesse sentido, o que você percebe? Que o governo sendo inoperante, a população também se torna marionete na mão dessas big techs, na mão dessas grandes empresas, na mão desse setor privado que está mantendo só os privilégios de si e não da população toda. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando nos princípios éticos, né? Tem um autor chamado Carl Otto Apple, que ele vai dizer que a ética ela se divide em pelo menos duas esferas: a esfera microética e a macroética. A esfera microética ela é relativa às liberdades pessoais, aquilo que eu quero fazer, mas o que eu preciso me perguntar se eu devo fazer e se eu posso fazer. E a macroética, que é relativa aos assuntos de cunho político que interferem no destino da humanidade. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma macroética, né? O governo
os governos em si, os agentes responsáveis por isso, eles precisam agir de forma a considerar que essa omissão que eles têm perante a esses problemas, perante a essa busca incessante pelo lucro e essas divergências de interesses que são coletivos para interesses que são privados e de privilégios pessoais, eles interferem no destino da humanidade. O próprio Sartre, né, ele, no seu livro O Existencialismo e o Humanismo, ele vai dizer que as ações de um único indivíduo ou de uma única instituição, elas vão refletir por todo o corpo social, né? E é por isso que são necessárias atitudes que são éticas, certo? Dentro do filme, há uma cena que me chama a atenção, que é exatamente a cena em que parece que essas atitudes éticas que faltam, né, por parte da Duponte, por parte dos governantes, ela é inclusive pela falta de empatia por quem está sofrendo diretamente do problema. Porque a pessoa não se vê impactada diretamente. Ela não percebe que ela também, em algum momento, vai ser impactada por isso. Entende? Que ela está produzindo, promovendo. Mas como ela não se percebe, ela não tem empatia por aqueles que estão envolvidos no problema. Então há uma cena no filme em que o advogado mostra a foto, né, de um menino que nasceu cheio de deformidades, porque a mãe dele trabalhava na linha de frente do Teflon, na produção do Teflon. E aí, o cara, né, que é o diretor ali geral, ele não expressa nenhum tipo de reação sobre, porque ele não se sente ou não sabe que está sendo impactado diretamente, entende? E aí que tá, né? Quando o governo ele é omisso e essas atitudes são omissas e eles não se tornam agentes conscientes, ou seja, agentes que compreendem o que é certo e o que é errado na busca pela verdade e pela justiça, o que que acontece? Esse problema vai se alastrando, né? Ele vai aumentando. E vai chegar uma hora que é assim como eu já fiz essa metáfora para vocês. O problema ambiental é igual a Covid. Ele não escolhe quem vai sofrer. Todos vão sofrer juntos, né? Todos vão ser impactados. É lógico que uns são impactados menos e outros mais, mas todos vão ser impactados. Não tem uma escolha de quem vai sofrer mais, quem vai sofrer menos. Porque no fim, nós estamos dividindo o mesmo território. Nós estamos dividindo o mesmo espaço. Então, percebe como isso interfere diretamente no destino da humanidade, naquilo que nós seremos? Então, é isso que o filme, na minha visão, na minha perspectiva, ele está trazendo. E é isso que eu acho que você consegue relacionar com os temas de redação, né? Essa omissão estatal, essa negligência, ela é uma atitude antiética. Por quê? Porque dentro da macroética, eu precisaria pensar em todas as decisões de cunho político que eu tomo e que vão interferir exatamente nesse destino da humanidade. E isso, gente, reflete, inclusive, na escolha de governantes que nós fazemos, né? Então, a nossa ação enquanto agente consciente, como propôs a Marilena Chauí, é exatamente em escolher pessoas que representem visões de coletividade, porque no final todos estaremos com todos, né? Todos estaremos sendo impactados da mesma forma. Então, se essas atitudes hoje elas continuarem e permanecerem individualistas, no futuro todos vamos sofrer iguais, mas não teremos uma visão de como sair desse problema. E o filme está mostrando exatamente isso, que quando um sujeito se torna consciente e ele consegue pouco a pouco conscientizar a todos, né? Então tem a cena lá que a mulher dele pergunta para ele por que ele tá tirando todas as panelas, né, da debaixo da pia. E ele fala assim, ó, não é só aquelas pessoas que estão morrendo intoxicadas. Nós também estamos. A gente está intoxicando os nossos filhos com isso. E aí ela começa a perceber a dimensão da briga que ele tem pela frente. E que se ela não apoiá-lo, né, se esse senso de coletividade não existir, o destino de toda a humanidade ele vai estar prejudicado, certo? É isso então a reflexão sobre esse filme, bem simples. Vou mandar para vocês as frases
e depois a gente vem com outro. Um beijo.